Amém. Profeta Ezequiel. A paz do Senhor, povo de Deus. Profeta Ezequiel, capítulo 43. Ezequiel 43, quero ler com os irmãos os versículos 4 e 5. Ezequiel 43, 4 e 5. Assim diz a palavra de Deus. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Aleluia! É bom a glória do Senhor, né? Feche seus olhos por um instante. Muito obrigada, papai, porque temos a oportunidade de ouvir a tua palavra. Sabemos, Senhor, que uma porção a mais de fé virá sobre nós, Senhor, depois que entendemos mais um pouquinho da tua palavra. Porque quando nós entendemos os teus desígnios, os teus propósitos para conosco, quanto mais, Senhor, nós nos alimentamos da tua palavra santa, mais a gente cresce na fé e mais a gente é edificado. Então eu peço a ti, Senhor, que todos os que estão me ouvindo neste momento, onde quer que esteja, seja qual for a cidade, seja qual for o país, Pai, que essa pessoa possa ser edificada e receber um toque do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Olha para a tela aqui, povo de Deus. Olha todos para a tela aqui. Deixa eu mostrar algumas coisinhas aqui para você. O que você vê aí? O que você vê aí? Quem sabe o que é isso aí? Gente, o que é isso aí? Não. O que é isso aí? Não adianta mexer a boca. Tem gente que faz assim, ó. Faz isso comigo não, você já me conhece. Você já me conhece. Abre a boca assim, ó. Bem grandão assim e fala. Tabernáculo. Repete aí, igreja. Tabernáculo. Mais uma vez. Tabernáculo. Agora quero ouvir de vocês. Como é que é? Tabernáculo. O que é isso aí então? Tabernáculo. E o que era o tabernáculo? A casa de Deus. A casa de Deus quando? A época dele. De que época? De Moisés. Deu uma pista quente ali, né? Que nada. O irmão ali tá fazendo bacharel em teologia, começaram as aulas onde já tá ficando afiado, caralho. É isso, né? Bom, nós temos aqui o tabernáculo de Moisés. Sabe que quando a gente vai ver essa história, Deus fala assim, Moisés, agora chegou a hora de construir uma casa para mim. Pega os tecidos, pega a madeira de primeira, madeira nobre. Deus vai dando a receitinha para Moisés. Mas nós já vamos nos aprofundar mais um pouquinho sobre isso daí. Nós vamos falar hoje sobre o tabernáculo, sobre o templo e sobre a igreja de hoje. Sobre a igreja Logos, talvez, né? Vou pedir para que passem os slides lá. São várias telas, só vai dando enter lá. Observe aqui na tela uma porção de fotos maravilhosas em nome de Jesus. O que é isso aí? Você percebeu que esse desenho está cortado no meio para que a pessoa perceba lá no interior do templo? Aqui tem uma pintura de tinta metálica prata. E o templo lá por dentro era como? De ouro! De ouro! É isso aí! Esse era o templo construído por Salomão. Uma obra magnífica. Continuamos. Agora vamos ver as igrejas da atualidade. Pode passar.
Gostou dessa? Sim ou não? Vai para outra. E essa? Vai. Olha essa, gente. Que tal? Que tal? É sede da Logos assim? Gostou ou não? É? Vamos lá, vamos pra frente. E essa? Já pensou? Você sentadinha aí recebendo maná espiritual em poltronas como essa, que parece um teatro, né? Gente, parece aqueles lugares onde se canta ópera, chiquérrimo. Vamos pra frente. E essa daí? Essa aí é do outro lado do mundo, gente. Do outro lado do mundo. E aí? Olha essa fachada, hein? Toda espelhada. É. Que tal essa? Bonita, né? Só tá faltando a placa da igreja logo, mas em breve a gente coloca ali, né? Olha aí as cadeirinhas, tudo longuinete, almofadada. Olha aí, gente. Uau! Que tal? Que tal? Quem gostou? É. E aí? Olha o jeitinho, olha a entrada dessa igreja aí. E essa aí? Vai pra frente. Que tal? Que tal? Que tal? Igreja, gente! Prega-se a palavra de Deus, olha que maravilha! Essa daí é a réplica do Templo de Salomão, né? Já estão construindo aí no Brasil, né? Um dia eu vou lá só para conhecer, né? Você também pode ir lá para conhecer, não para assistir culto, mas para conhecer você pode. Olha essa, hein? Essa vocês conhecem, de Igreja da Lagoinha, né? Da Ana Paula Valadão, do Diante do Trono. Ela é redonda, assim, bandeiras de todo o país, todas as nações ali. Vai em frente. Parece teatro, né? Olha essa, gente. Que espetáculo, né? Espetáculo isso. Olha aí. Olha isso aí, gente. É isso aí. É com os olhos da fé, gente. Vamos pra frente. Olha. Olha a arquitetura disso. Que tal? Pode ir. Olha. Fecha a boca e tem gente que tá assim, ó. Claro! Imagine! Olha lá, nos States, essa foto nos Estados Unidos. Que tal, hein? Viu? Já estamos demarcando território. Essa pode ser aqui no Brasil, né? Aqui pertinho, né? Quem sabe aqui em Colombo. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Bom, eu decidi passar para vocês algumas fotos das igrejas da atualidade. Mostrei o tabernáculo, mostrei o templo de Salomão e um pouco dessas igrejas da atualidade. Porque assim, o homem, ele tem condições de criar. Deus deu inteligência ao homem. E você sabe que os homens, eles são criativos. Quando a gente fica vendo essas arquiteturas, essas grandes construções, não dá água na boca? Tem gente que diz assim, eu queria uma casa assim. Né? Outros dizem assim, nossa, minha escola podia ser assim. Outros dizem, a minha igreja podia ser assim. A gente fica observando aqui. E a gente fica estagnado com aquela beleza, com luxo, com conforto. Mas, infelizmente, todas essas construções, elas foram perfeitas, lindas e maravilhosas, enquanto as pessoas ainda não entraram nela. Porque depois que as pessoas entram nessas construções, elas deixam de ser perfeitas. Por quê? Porque as pessoas são imperfeitas.
Nós somos seres imperfeitos que estamos nos esforçando para cada dia mais buscar a perfeição. Cada dia mais. Quando nós vemos a palavra de Deus falando sobre templo, e nós vemos ali no texto de Ezequiel, o profeta naquela visão, dizendo que no templo ele tinha visto a glória de Deus. Não dá uma sensação assim gostosa, maravilhosa? Eu quero isso para mim. Eu quero experimentar a glória de Deus. Eu quero isso na minha vida. A glória de Deus significa a palavra Shekinah, que nós estamos há tantos anos. E essa glória de Deus, essa Shekinah, significa assentamento, habitação, moradia. Significa que Deus escolhe lugares para se assentar, habitar e fazer morada. Um dia o Senhor olhou dos céus à terra, viu os homens como formiga no deserto e disse assim: Moisés, está na hora da gente organizar um pouquinho a coisa e fazer um tabernáculo. E Deus começa a dar as coordenadas para Moisés. Se você abrir a sua Bíblia em Êxodo 25, lá no começo, Êxodo 25, nós vamos observar que Deus foi dando os detalhes para Moisés. E quando ele decidiu que precisava de uma casa, queria uma casa, Êxodo 25, verso 1 e seguinte, diz o seguinte: E disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover, para isso deles recebereis a minha oferta. E essa oferta que deles receberei: ouro, prata e bronze, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles finas, e madeiras de acácia, azeite para a luz, especiaria para os óleos de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, e segundo tudo o que eu te mostrar por modelo do tabernáculo e por modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Deus chega para Moisés e dá uma listinha. Estava todo mundo no deserto e não tinha uma igreja. O povo estava cultuando a Deus, mas não havia um lugar fixo, não havia um lugar central, não havia um lugar específico onde todos pudessem se reunir. Então Deus chama Moisés, orienta que Moisés levante ofertas, oriente que Moisés reúna tudo que fosse necessário para a construção do tabernáculo. E Deus pede do melhor. Ele pede madeira de acácia, que era madeira nobre, coisa de primeira. Ele fala do ouro, ele fala dos tecidos finos, das peles. Ele fala de tudo isso. E ele começa a dar essa instrução. Por quê? Porque ele sabia exatamente como ele queria o seu tabernáculo. Ele sabia exatamente como queria a sua morada, a sua casa, aonde ele se assentaria para ali manifestar a sua glória, para ali manifestar a sua Shekinah. Ele conversa com Moisés e dá essas coordenadas. Lá por 40, Êxodo 40, lá na frente, lá no 40, enquanto você abre no 40, eu vou comentando. Nós estamos no 25, Deus dá a instrução do tabernáculo, aí ele vai falando, além do tabernáculo, coisas você vai colocar dentro desse tabernáculo. Você vai ter que fazer uma arca, a arca eu quero assim, assim, assim. Vai ter que fazer uma bacia de bronze, tem que ser assim, assim, assim. O altar do holocausto, vai ter que ter o candelabro, a mesa dos pães, o altar do incenso. O Senhor vai dando detalhe de cada móvel, de cada utensílio, até os bordados das cortinas. O Senhor disse para Moisés como deveria ser. Foi explicando. E Moisés foi obedecendo, Moisés foi fazendo. Quando nós chegamos em Êxodo 40, quero ler o 34 com vocês. Nós observamos que Moisés havia obedecido, havia mobilizado o povo e eles tinham construído o tabernáculo conforme Deus havia pedido. Então o 34 nos traz a seguinte informação: depois de tudo pronto, então
A nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. O que aconteceu depois que o tabernáculo estava prontinho, exatamente do jeito que Deus pediu? A glória de Deus se manifestou. Então, toda vez que a nuvem cobria o tabernáculo, o povo de Deus já sabia. A glória de Deus estava sendo manifesta ali. Depois nós sabemos da questão da coluna de fogo, da nuvem de glória, que ficava ali, conforme o Senhor ia dando as instruções. Eles tinham que desmontar o acampamento, desmontar essas barracas aí, enquanto essa coluna estava ali para aquecer a noite, enquanto a nuvem de glória estava ali para protegê-los do calor do dia. Eles sabiam que estavam protegidos e ainda era tempo de estar ali. Quando o Senhor mostrava diferente e a nuvem cobria tudo, eles sabiam que tinham que levantar o acampamento. Cada um tinha que desmanchar a sua barraca, cada família que peregrinava no deserto precisava desmanchar a sua barraca. Eles desmanchavam o tabernáculo, partiam de viagem, montavam o acampamento tudo de novo. E assim foi. Assim foi, ano após ano, ano após ano. O povo de Deus levantando o acampamento e Deus manifestando a sua glória, enquanto ele estava feliz que eles tinham feito tudo certinho, tudo bonitinho. Assim era com o tabernáculo. Passados os tempos, nós estamos no período monárquico. E nós vemos os reis sendo usados por Deus. Nós vemos o Senhor falando e ministrando ao coração dos reis. Até que chega o período de Davi. E Davi, com toda a sua alegria, com todo o seu amor para com Deus, ele deseja construir uma casa para Deus. Ele deseja, mas o Senhor não permite que ele construa essa casa. E você já sabe da história. Por que Deus não permite que Davi vá construir a casa para Deus? Mas Davi, ele sente no seu coração, eu quero sim construir essa casa para Deus. E ele começa a angariar valores e separar valores para que essa casa pudesse ser construída. Vai para frente até você chegar no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Disse assim, verso 1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para o homem, mas para o Senhor Deus. Pula para o 3. E ainda porque eu amo a casa do meu Deus, o ouro e a prata particulares que eu tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto eu já preparei para o santuário. Verso 6. Então os chefes de família e os príncipes da tribo de Israel e os capitães e os de 100 e os intendentes sobre as empresas do rei voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos e assim por diante. Vai uma lista grande. Nós vemos o rei Davi se preparando financeiramente, ajuntando valores para que a casa de Deus pudesse ser construída. Não estava mais na época do tabernáculo de Moisés. Vivia-se agora no período monárquico, no período dos reis, e uma casa de Deus precisava ser construída. O rei estava vivendo em palácio. E Deus, entendas, o rei falou, não está certo isso, precisamos construir uma casa para Deus. E eles decidem fazer isso, começam a guardar esses valores. Então, eles levantam essa oferta para construir essa casa de Deus. Então, assim como no tabernáculo, o primeiro passo foi reunir oferta entre o povo para construir a casa de Deus. Segundo passo,
Vá para o livro de Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 2. Segundo livro de Crônicas, capítulo 2. Versos 1 e 2. Resolveu então Salomão edificar a casa ao nome do Senhor, como também para o seu reino. E designou Salomão 70.000 homens para levarem as cargas e 80.000 homens para talharem as pedras nas montanhas e 3.600 para dirigirem a obra. Você já parou numa situação dessa? Tinha 3.600 mestres de obra em uma obra. Você tem noção? 70.000 pessoas, mais 80.000 talhando pedra. É gente ou não é gente nessa empreitada? Bastante gente, né? Bastante gente. Havia um projeto, havia um propósito. Então chegou a hora dessa construção dessa casa de Deus. E ele foi movendo essas pessoas. E nós vemos ali no 3, verso 1, o início das obras. E diz assim: e começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, aonde o Senhor aparecera a Davi seu pai, lugar que Davi tinha designado na era de Ornã, o Jebuseu. E começou a edificar no segundo mês, no dia segundo, no 4º ano do seu reinado. Se você for estudar os seguintes versículos, você vai verificar agora que ali começam as instruções. E o templo seria de largura tal, e o templo seria de altura tal, e o templo seria assim, a madeira seria daquele jeito, teria ouro em tal lugar, teria pedras preciosas em tal lugar. Então começam as instruções. Toda vez que Deus quer construir uma casa, Ele dá as coordenadas, Ele dá as instruções. É preciso fazer desse jeito. Começou com as ofertas e seguiu para as instruções. Deus dando essas instruções. E nós percebemos que o Senhor se preocupou com muitos e muitos detalhes. E toda vez Ele falava: é sempre melhor. Madeira tem que ser nobre. Pedra tem que ser preciosa. Tecido tem que ser fino. Sempre falando disso. Sempre. Mas olha o que acontece no decorrer da história. Segundo o livro de Crônicas 7, de 1 a 3. Vai para frente. Segundo Crônicas 7, de 1 a 3. E tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória de Deus encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa de Deus, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Sabe o que nós observamos nessas duas situações? Um Deus muito didático. Um Deus muito preocupado com a organização. Primeiro Ele levanta os valores. Não vai precisar disso, é disso que eu vou preparar. Aí Ele organiza as pessoas e diz: olha, tem que ser assim, 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 do jeito que eu quero. Depois que os homens obedecem e fazem o que Ele quer, Ele manifestou a sua glória. Foi assim com o tabernáculo pronto, cheio da glória de Deus. Templo pronto e depois cheio da glória de Deus. E na igreja da atualidade hoje, como que funciona isso? Como será que funciona isso? Nós observamos as maneiras de Deus agir durante toda a Bíblia. E nós observamos que na igreja do Novo Testamento, o Senhor começa da mesma forma. Qual foi o primeiro passo para que o tabernáculo e o templo fossem construídos? Me ajudem. Primeira coisa. Não.
Não, eu falei por 3 vezes aqui e elenquei as ordens. Vocês estão prestando atenção, povo de Deus? Quem está anotando aí tem que anotar, hein? Tudo começou com oferta. No Novo Testamento, a igreja também começa com oferta. Qual foi a oferta? Deus entregando o seu melhor, seu Filho amado, para que a igreja tivesse início. Porque hoje nós não vivemos mais na época de tabernáculo. Nós não vivemos mais na época do templo, que tem que fazer sacrifícios de animais ou guardar dias específicos, como as pessoas querem que muitos façam, querem impor as suas doutrinas. Nós não precisamos mais fazer isso. Por quê? Porque nós vivemos o tempo da graça. E o Senhor começa a construir a nova igreja, a igreja do tempo da graça, com oferta. Que oferta? João 3,16. E você vai falar esse versículo comigo aí em voz alta, porque eu tenho certeza que você já conhece esse texto aí, meu amado. As crianças já sabem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Para que tivesse início a igreja contemporânea, o Senhor começou com oferta, entregando seu Filho amado, Jesus Cristo. Para que o nosso fardo fosse aliviado. Para que o nosso peso fosse tirado. Para que nós tivéssemos a quem recorrer. Para que nós tivéssemos a quem buscar. A igreja começa dessa forma. E às vezes a gente tem esse costume de ficar se espantando com as grandes construções, ficar se espantando com a magnitude de algumas arquiteturas. Mas existe uma igreja muito forte hoje construída. E é dessa igreja que eu preciso cuidar. De qual igreja eu estou falando? Quem sabe? Com certeza. Da minha igreja, da sua igreja, do seu altar, do seu interior. Porque você hoje é a igreja. Jesus foi a pedra fundamental, mas hoje a igreja, quem é a igreja sou eu. O ouro do templo, que foi revestido todo o templo, também precisa estar revestida a minha igreja aqui. O ouro que purifica, o ouro que limpa do pecado, o ouro que tira todas as impurezas. Ao passar pelo fogo, o crente, ao passar por este fogo, ao passar por algumas provas, ao passar por alguns ensinamentos e aprendizado, pode ter o seu altar purificado, passado pelo fogo, para que o seu ouro, para que o ouro do seu altar possa brilhar, reluzir e refletir a glória de Deus. Se essa parede fosse toda lisa e toda revestida de ouro, eu poderia chegar aqui na frente e passar um meu batom, talvez? Se refletisse a luz? Provavelmente, né? Está refletindo. Assim nós precisamos ser. Qual é o ouro que está dentro de você? Qual é o ouro que está sobre a sua vida? Quais são as pedras preciosas que estão sobre a sua vida? O Senhor dizia assim: eu vou sim derramar a minha glória, eu sim vou derramar e manifestar a minha Shekinah, assim como eu fiz no tabernáculo depois de tudo pronto, assim como eu fiz no templo depois de tudo pronto. E o meu altar e a minha igreja, será que já está pronta para que a glória de Deus se manifeste na minha vida? Será que aquela pedra preciosa do meu caráter já está lapidada e pronta para brilhar no meu altar? Dentro de mim? Será que eu sou digno da confiança do meu Deus? Será que eu sou digno do amor do meu Deus? Nós precisamos sim seguir certas instruções. O Senhor dizia: para construir o tabernáculo eu quero que seja assim. Para que se construa o templo, eu quero que seja desse jeito. Os utensílios e os objetos, cada um tem uma definição, cada um tem uma maneira. Na vida do seguidor de Jesus Cristo é a mesma coisa. O Senhor espera de nós que possamos estar ali moldando todos os utensílios do nosso altar
altar, com o sangue de Cristo sobre a nossa vida, e nós estamos explorando cada vez mais a nossa honestidade. Não precisa responder. Você é uma pessoa honesta? Não precisa responder. Você é honesto com você mesmo? Você é honesto com a sua família? Você é honesto no seu trabalho? Dê uma nota para você mesmo. Qual é o ouro que precisa ser lapidado? Qual é a pedra preciosa que precisa ser cravada dentro do seu altar ali, na sua igreja? A pedra preciosa da sinceridade, que é tão rara? Você é sincero com você mesmo, com a sua família, com os seus amigos? Você é sincero? Você é generoso para com as pessoas que estão ao teu redor? Você é compromissado com aquilo que você se propõe a fazer? Ou você se propõe a fazer um monte de coisa e não cumpre nada e não faz nada? Você é responsável com os seus compromissos? Você é responsável na educação dos seus filhos? Você é responsável na manutenção da sua casa? Você é responsável pela edificação do seu lar, do seu altar? Será que tem olho brilhando na responsabilidade no altar de Deus aí? Ou será que você ainda está em fase de construção? Enquanto o tabernáculo não ficou pronto, a glória de Deus não se manifestou. Enquanto o templo não ficou pronto, a glória de Deus não encheu aquele lugar. Nós estamos em construção, sim. Nós estamos nos esforçando para se tornar pessoas melhores, sim. E hoje eu quero incentivar você, meu amado, a não desistir desse propósito. A cada vez mais lutar pela construção do seu altar, pela construção da igreja de Deus dentro de você, a cada vez mais lutar pelos propósitos do Senhor na sua vida, para que cada dia mais você seja uma pessoa melhor. Continue sim se esforçando para ser uma pessoa honesta. Continue sim se esforçando para ser uma pessoa generosa, sincera. Continue se esforçando para ser uma pessoa responsável e compromissada. Porque a hora que você conquistar o ápice disso, eu tenho certeza que a glória de Deus vai encher o seu templo e você vai ficar extasiado. A obra ainda não acabou. Talvez haja pessoas neste momento agora que estão me ouvindo que estão apenas com alguns tijolinhos em suas construções. Outras já estão com muros levantados, já estão protegidas. Outras talvez já estejam na fase da cobertura. Outras já estejam na fase de colocar os objetos e os utensílios, cada coisa no seu lugar dentro do templo de Deus. O importante é não pararmos com essa construção, não pararmos essa caminhada, cada vez mais melhorarmos, entendemos que sendo a igreja de Deus, eu tenho um compromisso, é de terminar a obra. Por quê? Porque quando essa obra ficar pronta, sim, a Shekinah vai encher este lugar. Maravilhas do Senhor. Não destrua o templo de Deus. O seu corpo é o templo do Senhor. Não destrua o seu templo com vícios. Se ainda fuma, faz um esforço para parar de fumar. Isso faz mal para o seu pulmão, faz mal para a sua saúde, pode adiantar a sua morte. Você ainda bebe? Faz um esforço para parar de consumir bebida alcoólica. Isso não faz bem para a sua saúde. Você pode ter uma doença. Você pode ter problemas seríssimos, tanto no seu físico quanto na sua família. Sem considerar os problemas espirituais que você pode vir a ter. Meu amado, se você está destruindo o templo de Deus de alguma forma, com algum tipo de vício, pichando o corpo de Deus com marcas, com desenhos, com furos, com dilacerações, é hora de parar para rever o seu comportamento. Na primeira carta de Coríntios, o capítulo 3, diz assim, olha, aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá.
1 Coríntios 3, 16 e 17. Esse é um texto que pode ficar aí na sua mente para você meditar. Se alguém inventar de destruir o templo de Deus, Deus vai intervir e vai destruir essa pessoa. Então cuide do templo de Deus, zele pelo altar de Deus, que é você. Foque os seus olhos nos seus objetivos e aguarde pela manifestação da glória de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que será bom. Eu tenho certeza que será edificante. E você cada vez vai querer mais. Cada vez mais você vai querer colocar lenha no altar, para que nunca se apague a chama e você experimente da Shekinah do Senhor. Não somos perfeitos. E nem temos a pretensão de ser, porque a Bíblia diz que não há nenhum justo na terra. Mas nós podemos ser parecidos com Cristo. Podemos ou não podemos? Sim, podemos. É possível. Quero concluir essa mensagem lendo a segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta aos Tessalonicenses. Eu quero lembrar você nessa noite que você tem o poder de atrair a glória de Deus para a sua vida. Você quer isso, meu amado? Você pode atrair a glória de Deus para a sua vida. E olhe lá o que está escrito na segunda carta de Tessalonicenses 2, verso 14. Segunda Tessalonicenses 2, verso 14. Para o que também vos chamou mediante o vosso evangelho, para quê? Para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? É que você alcance a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E a glória era o quê? A moradia. A glória era a Shekinah. A Shekinah, a glória de Deus, significa o assentamento que Deus faz. A habitação que Deus faz. E é a vontade dele que nós alcancemos a glória. Por quê? Porque Deus de fato quer fazer morada em mim. De fato, Deus quer fazer morada em você. João 17, 24. Evangelho de João, volte agora. Evangelho de João. João 17, verso 24. Confirmando que a vontade de Deus é que você desfrute da glória. Diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Qual é a vontade de Cristo Jesus? Que nós possamos ver a glória dele. Você quer ver a glória de Deus, meu amado? Continue construindo o seu templo. Continue construindo o seu altar. Invista em você. Que tudo lá dentro de você seja de ouro, de pedras preciosas. Longe de toda imundície, longe de toda corrupção, longe de todo vício, longe de toda fornicação, de todo adultério, de toda prostituição, de toda bebedice, de toda safadeza, de todo mal. Longe de tudo isso, porque se você conseguir construir esse templo de Deus na sua vida, não tem como ser diferente. Começou com oferta, seguiu-se com as instruções, porque Deus nos dá muitas instruções como Ele quer ver o nosso altar de pé. E vai culminar com a glória dele na sua vida. Por quê? Porque Deus nos ama e quer fazer assentamento, morada, habitação na vida daquele que está disposto a andar com Ele. Será que esse alguém é você? Fica de perto de Deus. Graças nós te damos, meu Rei, porque estamos aqui na tua casa, Senhor. Entendemos mais um pouquinho dos teus propósitos, entendemos mais um pouquinho dos teus mistérios. Sabemos, Senhor, que com as nossas mãos nós poderemos construir igrejas lindíssimas.
E eu ainda quero fazer isso antes que o Senhor volte. Eu mesmo ainda quero, Pai, participar da construção de um prédio grande, bonito, feito do melhor para Ti, porque o Senhor é digno disso, meu Rei. Eu ainda quero fazer isso. Mas antes de tudo, eu quero construir o meu altar. Eu quero construir o meu altar pessoal. Eu quero construir o Teu templo na minha vida, para que a Tua glória se manifeste para sempre. Amém e amém. Eu quero convidar você que ainda não teve encontro com o Senhor Jesus. Se você não tem certeza que Jesus Cristo escreveu o seu nome lá no livro da vida, e hoje você quer entregar sua vida a Ele, pedindo para que Ele escreva o seu nome lá. Se você quiser sair desse lugar e vir aqui, eu vou orar te apresentando ao Senhor Jesus e pedindo para que Ele escreva o seu nome no livro dele. Se você quiser fazer isso, tenha liberdade. Talvez você entendeu que o seu altar estava destruído e você quer uma mudança. Você quer melhorar. Você quer edificar coisas boas na sua vida. Se você quiser isso, você pode vir aqui, eu vou orar e vou pedir para que Deus te ajude. Que Deus te ajude nessa caminhada, que Deus te ajude nessa empreitada. O Senhor liberou milhares de homens para seguirem Salomão na sua empreitada. Muitos homens, eu tenho certeza que o Senhor vai liberar milhares de anjos para te ajudar na tua empreitada, meu amado. Mas é preciso crer. É preciso crer. Deus de poder, a Tua palavra é esta, meu Pai. E eu sei que o Senhor ministrou ao coração. Eu sei que a Tua verdade, Senhor, ela vai, Senhor, soar e vai produzir o fruto para o qual ela foi designada. E eu oro neste momento por todos aqueles que estão me ouvindo, seja pela internet, seja por um DVD, seja por um meio da rádio. Eu oro neste momento, meu Pai, para que todos recebam o toque do Teu Espírito Santo e a partir deste momento possam começar a construir o Seu templo nas suas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplausos, Senhor, por ti.